Oi, gente! Mais uma live para falar sobre nossas mães, essa conexão que a gente tem com elas, né? Quando a nossa vida fica travada. Hoje nós vamos falar de vários aspectos que acontece isso, né? Porque dentro de todo esse processo de relacionamento, a nossa mãe é ela que nos leva para o caminho do sucesso e da felicidade. É a pessoa mais importante dentro do nosso desenvolvimento como pessoa, como seres humanos. Seja bem-vinda, Francesca. Seja bem-vinda, Silvia. Que bom te ver por aqui, querida. Então nós vamos começando devagarinho, falando um pouquinho dessa pessoa que é tão importante na vida da gente, que é a nossa mãe. Né? E ao mesmo tempo que ela é tão importante na nossa vida da gente, ela também pode nos deixarmos infelizes e não alcançarmos o sucesso. Então por isso que é importante nós olharmos para essa mãe com um outro olhar, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa que fez isso na vida dela. Ela virou uma chave, ela virou um processo na vida dela, que a vida dela estava totalmente trancada. E depois de um trabalho de constelação familiar, ela conseguiu ressignificar este papel que a mãe dela fazia na vida dela. Então foi um processo lindo de transformação. Né? Não só uma transformação no âmbito do sucesso, mas também uma transformação de alegria e felicidade dentro dela. Porque quando a gente ressignifica essa mãe que não é aceita por nós, nós temos um despertar emocional muito grande. Nós começamos a ver as coisas, antes a gente enxergava com óculos preto e branco, né? Quando a gente consegue tirar essas duas cores, consegue botar uma lente colorida, consegue olhar para nossa mãe de uma forma diferente, a vida muda, né? Quando eu faço esse processo interno, que eu ressignifico essa mãe dentro de mim, a vida muda. Seja bem-vinda, Virgínia. Que bom que você está por aqui. Oi, oi. NJ Nunes, que bom que você veio, que bom te conhecer. Coloquem a cidade de vocês são, por favor. E aos pouquinhos a gente vai entrando, vai se comunicando. Eu gostaria, assim, se vocês tivessem alguma pergunta já formulada, que daqui a pouco eu vou chamar a Jaqueline, e ela vai falar um pouquinho de como foi a transformação dela, né? E se vocês quiserem fazer perguntas para a gente ir respondendo, né? Esse é o nosso objetivo dessa live, né? É ajudar as pessoas no seu autoconhecimento, na sua autotransformação, né? Porque nós só conseguimos mudar alguma coisa quando a gente tem conhecimento. E o processo de mudança vem de dentro para fora. Então nós precisamos mudar o nosso olhar aqui dentro para que lá fora mude também. Então é um processo bem pausado, não é uma coisa assim que eu vou querer mudar, então amanhã eu já sou diferente. Não, é um processo, por isso que se diz processo. Para ele ser duradouro, ele precisa ser a cada dia uma mudança. Cada dia uma mudança, não uma mudança de uma vez só. Oi, Silvia. Coloquem aí de onde vocês são. Eu sei que a Silvia é daqui de Cachoeirinha. A Virgínia, eu não sei. Vamos entrando, vamos esperando mais um pouquinho até nós... Quero ver se a Jaque já chegou. Cadê a nossa convidada? Vocês podem chamar mais gente para vir. Vamos ver, vamos ver. O Álvaro. Oi, Álvaro, seja bem-vindo. Meu grande amigo, meu mentor. Que legal te ver por aqui.
Estamos esperando a nossa convidada para nós falarmos hoje, né, desse dia tão especial que é a nossa mãe na nossa vida, né? Que ontem foi um dia maravilhoso, né? Acredito que todos nós tivemos a oportunidade, né, de, pelo menos a maioria, né, de estar perto da sua mãe, de abraçar. E se não pôde abraçar, mas pelo menos um videozinho, uma videochamada, né, foi importante para olhar olho no olho, ter uma conversa com ela, falar para ela o quanto que ela é importante na vida, né? E também dizer que a ama, né? Que muitos de nós esquecemos de falar para nossa mãe que nós amamos, né? Isso é tão importante nós escutarmos isso, né? A nossa mãe, né, dizer que nos ama e nós falarmos para ela também que nós amamos, né? Que muitas de nós, muitas vezes, ficamos travados, né? Até com receio e medo de falar isso para a nossa mãe. A Silvia de Cachoeirinha. Muito bem, vamos entrando, vamos esperando a nossa amiga chegar. O Igor, meu sobrinho, seja bem-vindo, Igor. O Igor está em Caçapava? Vamos chegando. Vamos esperar a Jaque entrar. Cadê a Jaque? Esperando a Jaque. Vamos ver cadê a Jaque. Vamos esperar mais um pouquinho ela entrar. Mas vamos continuar falando então da mãe, né? A mãe, ela representa o sucesso, né? Todos nós que queremos sucesso, nós precisamos ter bons relacionamentos com a nossa mãe, né? Especialmente aceitá-la dentro do nosso coração. Quando nós não aceitamos essa mãe do jeito que ela é, isso causa uma dor muito grande, porque na hora que eu rejeito ou não aceito metade de mim, né? Porque eu sou a construção, metade meu pai e metade minha mãe. Na hora que eu rejeito essa metade, né, eu fico como se fosse uma pessoa manca, que eu não consigo me desenvolver na vida de uma forma organizada, de uma forma, né, centrada, quando falta um pedaço de mim. Tanto faz o pai quanto a mãe, mas a mãe, ela representa o sucesso e a felicidade na vida, né? Vocês podem até observar isso na vida de vocês ou na vida de algum amigo de vocês que se sente infeliz e que não tem sucesso, né? Percebam, né, como que é a relação dele com a sua mãe ou com os seus familiares, com os seus pais. Porque geralmente as pessoas que são infelizes e que estão o tempo todo correndo atrás, que a vida está toda travada, elas têm essa dificuldade de relacionamento com os pais, né? Então é importante a gente olhar para isso e colocar as coisas todas no seu lugar. E quando a gente não faz isso, a nossa vida desaba completamente, né? Quando a gente não aceita o nosso pai e a nossa mãe do jeito que eles são. Por que a gente não aceita? Por que a gente não aceita o nosso pai e a mãe do jeito que eles são? Porque nós queremos pais perfeitos, né? Todos nós queremos pais perfeitos. Os meus filhos querem mãe e pai perfeito. Mas só que nós somos seres humanos, igual a todos vocês. Só porque nós somos pais ou mães, nós vamos ser seres perfeitos. Não, nós somos iguais a todos os outros. Então nós somos seres imperfeitos. E quando os filhos começam a olhar para a gente dessa forma, né, entendendo que o pai e a mãe deles são seres igual às outras pessoas, não só porque são pais e mãe deles que eles precisam ser perfeitos. Então isso já muda, isso já vira uma chave, já fica tudo diferente. Muda o jeito de olhar para a vida. Vamos ver se a Jaque já chegou.
Cadê tu, Jaque? Deixa eu ver, cadê a Jaque? A Jaque, não sei onde que a Jaque anda. Não sei, cadê a Jaque? Mas vamos esperar mais um pouquinho ela, né? E vamos continuando a conversar. Alguém tem alguma pergunta? Isso que eu falei faz sentido na vida de vocês? Vocês conhecem alguma pessoa que tem essas dificuldades de ser focada, de ter sucesso, de ser feliz? Ninguém conhece ninguém? Ninguém sabe? Então, quando nós rejeitamos a nossa mãe, a gente rejeita a felicidade, né? Nós rejeitamos a felicidade. Então, toda rejeição de mãe é uma rejeição de felicidade. Então, nós precisamos olhar para essa mãe e aceitá-la do jeito que ela é. Deixa eu ver onde está a Jaque aqui. Vou me chamar ela. Jaqueline. Só um pouquinho, gente. Jaqueline, onde você tá, Jaqueline? A Jaqueline, não sei onde que ela tá. Ela se perdeu no caminho aí, mas vamos seguindo, gente. A Francesca, minha filha, tá dizendo que faz sentido, né, filha? Faz sentido o que eu tô falando. E faz muito sentido mesmo, né? Porque quando a gente... Eu tenho outros casos, além da Jaque, né, que também tinha não tinha uma boa relação com a mãe e a vida dela realmente estava toda travada. Tem outro caso também da Cláudia também, né, onde a falta de conhecimento dessa mãe, né, como eu falei numa outra live que eu fiz, também fez com que a vida dela ficasse travada e ela fosse uma pessoa não tão feliz como ela gostaria de ser, né? E na hora que ela começou a trabalhar com isso, na hora que ela começou a olhar para essa mãe que estava ali, né? Só que ela não tinha o conhecimento dela, a vida dela deu um salto, né? O quão importante é essa figura na vida de todos nós. Quando uma mãe não é aceita, né, dentro do nosso sistema, né, de afetividade, quando a gente rejeita essa mãe, a gente está rejeitando uma parte nossa. E essa parte nossa rejeitada, ela não consegue achar o caminho. Ela não consegue, ela é como se ela estivesse vagando pelo mundo. Né? O quão importante é essa figura, né, dentro do nosso jeito de nos relacionarmos com os outros. E além do mais ainda, quando a gente tem uma dificuldade em relação com a nossa mãe, principalmente os meninos, eles vão ter dificuldades também na relação com as mulheres na vida deles, né? Então é toda uma cadeia de aprendizado, né? Se a gente não resolve logo no início, quando a gente percebe o que está errado, aquilo vai se tornando uma bola de neve, vai ficando cada vez maior. E quanto maior, mais difícil, mais dificuldade nós vamos ter para resolver essa situação. Então, por isso que é importante quando a gente olhar para isso e a gente perceber, opa, tem uma coisa aí que não está legal. Tá, mas o que está acontecendo com isso? Daí a gente olha o nosso sistema familiar. O meu pai é assim, ele se separou da minha mãe, ele nos abandonou. Mas daí a gente vai olhar assim, tá, mas o teu pai se separou da tua mãe, né? Foi da mãe. Então ele era marido da tua mãe, né? Ele é teu pai, ele continua sendo teu pai. O que a gente faz? A gente mistura muitas coisas, né? E muitas vezes a mãe também toma uma atitude na vida da gente que a gente não consegue entender. Porque tem questões, né, nossas que nós trazemos da nossa ancestralidade. Então são questões que nós trazemos da nossa ancestralidade. Porque se uma mãe não consegue lidar com a filha ou com o filho,
é porque ela já vem de uma família onde a mãe dela também não sabia lidar com isso. Então, quando a gente faz essa leitura dos nossos avós, o que aconteceu lá atrás, por que a minha mãe age dessa forma hoje, a gente consegue dar um outro sentido para aquilo. Porque eu só consigo, né, aprender ou saber aquilo que alguém me ensina. Né? Como é que eu vou poder ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa cuidadosa, se a minha mãe não foi assim comigo? Eu não aprendi isso. Então são questões muito importantes que nós precisamos olhar para isso e entendermos. Né? Imagina gerações passadas, como eram criadas essas mães. Imagina os nossos avós, como eles eram criados. Como é que era a estrutura familiar naquela época. Era tudo muito difícil, né, gente? Imagina, né? Hoje tem água encanada, hoje nós temos internet, hoje nós temos TV, hoje nós temos um computador, hoje nós temos luz elétrica, hoje nós temos banheiro, que naquela época não tinha. Né? Quanta coisa veio para nos ajudar a sermos pessoas mais afetivas, pessoas mais presentes. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época, para minha mãe lavar roupa, ela disse, ela teria que ir no morro, levar a roupa lá no lugar e passar o dia todo lá, que ela lavava a roupa no riacho, cocada, com água correndo, e esperava secar, para depois vir para casa. Então são questões onde toda aquela ancestralidade passou muito trabalho para chegar hoje aqui. Né? Então elas vêm trazendo tudo isso. Né? E quantas coisas eram proibidas? Quantas coisas não eram permitidas? Né? As crianças, há muito tempo atrás, as crianças não eram nem reconhecidas. Né? Se a gente for olhar a nossa história, as crianças e as mulheres passaram a ser reconhecidas depois de um tempo. Né? Nós não éramos reconhecidos como seres humanos, seres que pertenciam à sociedade. Deixa eu ver se a Jaque está por aqui. Não, a Jaque não apareceu. Então vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta? A Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Que legal que tu veio. A Eva Laís. Bioconsteladora? Que bom. Mais uma consteladora. Gente, eu estou aqui disponível para vocês fazerem perguntas. Estou aqui esperando a Jaque. Né, deixa eu mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. De repente aconteceu alguma coisa, né, que nós tínhamos combinado de fazer essa live juntas. Boa tarde, Cláudia. Ah, tua amiga, Silvia, que legal. Deixa eu ver cadê a Jaque. Vamos ver, cadê a Jaque? Deixa eu mandar um oizinho para ela aqui. Ah, que legal. A Cláudia Nutrib, que não sei te dizer o teu nome, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que legal. Gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre as nossas relações maternas. Né? E as relações maternas têm muito a ver com o sucesso e a felicidade dentro da nossa vida.
Então, esse é o assunto hoje, né? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Como vocês podem observar, o Igor está fazendo a pergunta. Se os pais não dão carinho para os filhos, fica difícil dar carinho para os pais também. Eu mesmo tive que superar isso. É verdade, Igor. É isso que nós estávamos falando há pouco tempo, né? Os nossos pais, a nossa geração, até de repente até a minha, os nossos pais, eles não tinham tempo para dar carinho para nós. E por quê? É como aquilo que eu estava falando, né? A gente só sabe dar aquilo que a gente recebe. Na geração passada, era muito difícil um pai ou uma mãe dar carinho para o filho. Era muito difícil um pai ou uma mãe dizer que amava. Né? Isso é muito difícil. Foi muito difícil. Hoje, nessa geração, os nossos filhos dizem muitas vezes para nós que nos amam. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu disse para o meu pai que amava ele, foi, bem dizer, há 15, 20 anos atrás. Não, muito menos, 10 anos atrás. Quando eu tive coragem de dizer para ele que amava. Mas mesmo assim eu não escutei. Eu te amo, minha filha. Ele ficou todo sem jeito quando ele escutou que eu disse para ele que amava. Foi muito, muito interessante, né? Que a pessoa não espera, porque ele não está acostumado com esse tipo de carinho, com esse tipo de relacionamento. Mas nós, igual tu, Igor, tu vem de uma geração, né, que já está mais aberta para isso. Então, cada geração que vem, a gente está mais aberto para esse relacionamento afetivo. Né? Então, cabe a nós, quando a gente tem o conhecimento, a gente começar a fazer esse movimento para eles, já que eles não conseguem fazer para a gente. Então, hoje eu digo para o meu pai, para a minha mãe, né, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. E eles ficam numa alegria, numa felicidade, né, que, né, uma coisa, para mim, né, é simples, para eles é muito difícil eles dizer isso para a gente. Né? E uma coisa que eu tenho por hábito, né, faz bastante tempo, é pedir a bênção para o pai e para a mãe. Né? Coisa que nós fazíamos quando crianças também, a bênção do pai e da mãe. Então, mesmo eu hoje estando grandinha, toda vez que eu me despeço dos meus pais, eu peço a bênção. E eles também ficaram meio assim, né, comigo assim, e eles ficaram meio assim, pedindo a bênção, né, eles ficaram meio assim constrangido de dizer Deus te abençoe, né? Mas eu fui insistindo, eu disse, por que não, pai? Né? Tu é meu pai, minha mãe, quem pode me abençoar e deve me abençoar são vocês. Né? Então ficam assim, as pessoas, quando a gente tem um movimento afetivo e a pessoa não está acostumada com isso, ela fica constrangida. Mas cabe a nós, na nossa vontade de querer fazer isso, né? Dizer para o nosso pai, eu te amo, dizer para a nossa mãe, eu te amo, já que eles não têm esse jeito, né? Porque eles nunca receberam isso. Né? Então cabe a nós começar a falar isso para eles também escutarem. Então fica muito mais simples, porque alguém tem que fazer. Se eu sinto a necessidade disso, eu vou lá e vou fazer. A Cláudia, o que a Cláudia está dizendo? Deixa eu ver a Cláudia. O Igor disse sim, deve ter pensado o que tu havia feito, que falou que amava. Pode ser, né? A Dilson está dizendo que ela pedia sempre a bênção, né? Isso é muito legal, né? A Helena Viana entrou. Eu sentia muita falta. A Virgínia está dizendo, eu também sentia muita falta de carinho dos meus pais. Até hoje sinto uma certa carência afetiva e em função disso. É verdade, né? Nós tivemos pouca afetividade, né? Porque eu vejo assim, quando eu me criei, meu pai, minha mãe, eles trabalhavam muito. Né? O pai trabalhava para trazer dinheiro para casa. A mãe trabalhava para cuidar dos meus irmãos. Então era um trabalho constante. Não tinha máquina, tinha tanque. Né? Então a roupa era lavada tudo na mão, era estendida tudo no varal, recolhida e era passada, né? Hoje em dia menos pessoas passam roupas.
Então tinha todo um outro esquema de vida sem tempo, apesar que a gente está começando a entrar nesse processo de vida de novo, de não ter tempo, né? Porque a gente está muito ocupada, né? A mulher hoje, com essa coisa de sair para a rua para trabalhar, também chega em casa na correria e também não tem tempo, né? Daí tem duas pessoas, né? Os dois trabalham fora e não tem tempo de dar atenção para os filhos. Mas aí tem uma questão muito importante. Nós precisamos dar qualidade de atenção, né? Não precisa ser tanto tempo, mas sim quando a gente chega em casa, nós, os pais, termos qualidade nas relações, né? Isso que é o mais importante. A qualidade na relação. Não precisa ser a quantidade, mas a qualidade, né? Um olho no olho. Como é que foi o teu dia? Tu sabe que eu te amo? Né? Isso faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Um carinho, um abraço, né? São pequenas coisas que nós podemos fazer, né? Pode ser para os nossos filhos, pode ser para os nossos pais, né? Que não aprenderam a fazer isso, mas se a gente sabe, se a gente tem essa necessidade, por que não fazer? Né? O que nos prende, né? Que nós não podemos chegar nas pessoas que mais amamos e fazer isso. Né? É um orgulho, é um ego, não, ele é pai, ele que tem que fazer. Não, gente, não é assim. Eles são os nossos pais. Mas tem coisas que eles não sabem fazer. E se a gente tem essa necessidade dentro da gente, vamos lá e vamos fazer. A Silvia está dizendo, eu pedia, hoje não posso mais, mas posso ir para o meu filho, ele me pede a benção. É legal, é muito legal. Já criou uma vinculação, né? Porque quem pode abençoar, né, somos nós, os nossos filhos, né? Porque são as pessoas que mais amam, né? Mesmo os pais fazendo coisas erradas que nós pensamos que eles fazem, e eles fazem realmente, mas eles não fazem na intenção de machucar. Eles fazem na intenção de ajudar. E eles não sabem fazer diferente. Daí muitas vezes eles saem atropelando. Né? E sai mesmo. A gente sabe. Eu sou mãe de 3 filhos, quantas coisas eu faço errado. Mas eu não faço com a intenção de fazer errado. Não, eu vou fazer errado porque é para machucar ele mesmo. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Ninguém faz, gente. Ninguém. Nenhuma mãe. Vocês aqui, a maioria de vocês deve ter filho. E quem não tem, sabe como é que é. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não machuca, na intenção de machucar. A gente procura ajudar. Só que a ajuda, muitas vezes, para aquela pessoa, não é aquilo que a gente gostaria. A Silvia está dizendo, hoje faço mais ainda depois que te conheci. Obrigada, Silvia, tu é muito querida. É verdade, Silvia. Nós precisamos ter autoconhecimento. Né? O autoconhecimento faz toda a diferença na vida da gente. Né? As pessoas acham que eu estou numa certa idade que eu não aprendo mais nada, que eu não sei mais nada, eu não consigo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu não consigo mudar. Né? O que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem fazer nada diferente na vida delas. Por quê? Porque elas entram no estado de vítima. Né? Porque para mim mudar qualquer coisa, eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir atrás daquilo que eu quero. Né? E tem poucas pessoas que fazem isso, né? Sair da zona de conforto. Sair daquele papel de vítima e responsabilizar os outros pela vida que está acontecendo na volta dela que não dá certo. Né? Vocês conhecem muitas pessoas assim. Então, quando a gente tem essa vontade, um pouquinho, de desenvolver o nosso autoconhecimento, as coisas andam na vida da gente. Tudo anda. Porque a gente só vai mexer naquilo que está doendo. E quando está doendo, o que é? A informação do nosso sistema, do nosso corpo, para dizer, ô Nara, dá um jeito, olha para isso que está acontecendo contigo. Ô Nara, por que tu tá tão triste? Ô Nara, por que tu tá com essa dor de cabeça que não passa nunca? Né? O que tá te preocupando tanto? Então chega a hora da gente olhar para dentro da gente e fazer
a, a mudança necessária para a gente ter uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz. Bruna Nunes, seja bem-vinda. A Dilce. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Bota um joinha, um coraçãozinho. O que vocês estão pensando sobre isso? Faz sentido ou não faz? Faz sentido? Bota uns coraçãozinhos aí para saber se eu não estou falando sozinha aqui para as paredes. Ah, faz sentido, Cláudia. A Bruna, legal. Ah, Bruna. Seja bem-vindo, Bruna. Silvia, muito. Legal, Virgínia. Faz sentido, né? Suzana. Seja bem-vinda, Suzana. Francesca. Legal. A Dilce, muito sentido. Faz sentido mesmo, né? Então, tá em nossas mãos, tá aqui nas minhas mãos. As mudanças necessárias, né, quando a minha vida não está correndo do jeito que eu gostaria, né? Eu sou o autor da minha vida, né? Ninguém mais é autor. Não é porque quando eu era criança minha mãe me batia muito. Quando eu era criança o meu pai me colocou preso dentro de um armário e eu fiquei traumatizada. Tá, tudo bem. A gente precisa trabalhar com esse trauma. Mas não é por causa disso que a tua vida não vai para frente. Né? Não é por causa de uma questão que um pai ou uma mãe não soube lidar com a situação que tu vai acabar com a tua vida. Né? É um jeito de olhar, é uma outra forma de olhar. Todos nós temos traumas infantis. Não tem ninguém que não tenha. Por quê? Porque nós somos criados por pessoas que não são perfeitas. Por mais que a gente queira que os nossos pais sejam perfeitos. E não são. Então todos nós temos traumas. Todos nós precisamos olhar para esses traumas e ressignificá-los. Né? Meu pai fez isso porque era assim que ele sabia fazer. Porque com certeza o pai dele fez pior com ele. Vocês já conversaram com o pai de vocês? De como eles foram criados? Se vocês não conversarem, eu vou colocar um desafio para vocês. Tenha uma conversa com eles e pergunte como é que eles eram castigados quando eles não faziam as coisas que os pais deles não queriam que fizessem. Aí vocês vão saber o que é trauma. Aconteceu isso comigo, quando eu perguntei para minha mãe como ela era castigada. Aí, gente, doeu meu coração. Muito. Aí eu pude entender assim, E muitas vezes reclamando de algumas questões, né? E eu vejo assim, minha mãe é uma guerreira. Né? Se eu tivesse passado por aquilo que ela passou, eu não sei se eu... Né? Eu não sei o que seria, assim, se eu conseguiria suportar. Né? E assim tem vários casos. Né? Quando a gente escuta o pai e a mãe da gente falando, né? E a gente sabe que tem muitas coisas. Até eu me sinto constrangida de falar em público o que o pai e a minha mãe falaram, de como eles eram castigados. Né? É verdade, gente. A vida deles foi muito difícil. Muito difícil. Né? Se nós achamos a nossa difícil, a vida deles foi 90% muito mais difícil. Muito mais. Então, quando a gente olha para tudo isso e vê, mas os caras, né, passaram uma trabalheira e a gente está aqui, né? A gente está aqui não, de repente não do jeito que a gente gostaria, às vezes a gente reclama, né? Quando a gente vai parar de reclamar, a gente vai começar a agradecer. Mas que bom que meu pai e minha mãe tiveram essas experiências, né? Porque eles passaram para mim.
Né? Hoje eu sou a pessoa íntegra que eu sou por causa deles. Né? Então, quando a gente começa a mudar esse olhar, né, que a gente pare de julgar, só julgamento, condenação, julgamento, a gente julga e condena, tudo junto, né? Julga, condena, deu. Quando a gente para de fazer isso e muda a nossa visão, o nosso olhar, a chave do relacionamento muda. Não só com os nossos pais, mas sim com todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos mudam quando a gente vira essa chave dos nossos primeiros relacionamentos, que foram com o nosso pai e com a nossa mãe. Né? Aquele relacionamento que a nossa mãe teve com a gente, né? Quando nós saímos da barriga dela. Né? Aqui dentro também o relacionamento, né? Tudo junto, né? Uma só pessoa. Quando a gente sai de dentro da mãe, o que a mãe faz? A primeira coisa que ela faz é te dar o leite. Ela botar no teu seio, no seio dela. É uma coisa maravilhosa, uma coisa muito linda. É muito linda. Né? Se a gente for começar a pensar em cima disso, a gente olha assim, pô, meu pai e minha mãe, né, eles podem fazer um monte de coisa errada, mas eles não sabem fazer diferente, gente. Né? Eles não são pais perfeitos. Eles são pais que estão nesse planeta, são pais imperfeitos, com as suas dificuldades, né, mas também com muitas qualidades. Né? Muitas vezes eles fazem por amor, só que o amor deles, quando chega até nós, a gente acha que não é amor, mas é do jeito que eles sabem fazer. Ah, Regina, minha prima, está tão linda de amarelo, muito obrigada, Regina. Muito obrigada, gente. A Virgínia está dizendo, eu acho que a gente compreende e aceita mais nossos pais depois que somos mães. É verdade, Virgínia. Eu também comecei a olhar de uma forma diferente os meus pais quando eu fui mãe. E é bem assim. Porque daí o que acontece? A gente se coloca no lugar deles. Né? Que até então a gente não sabe o que é ser pai e ser mãe, né? Quando a gente não tem filho. Quando a gente é pai e é mãe, a gente se coloca no lugar deles. Quando a gente diz não para um filho. Não. É a pior palavra que uma mãe diz para um filho. Mas muitas vezes esse não que tu diz, né, para ele, é para cuidar. Não, tu não vai na festa. Não, hoje tu tá de castigo. É educação. É para ele adquirir respeito. É para ele adquirir responsabilidade. Né? Tudo isso nós precisamos fazer como pais. Daí a gente começa a entender quando o pai e a mãe da gente diziam pra gente, né? Não, tu não vai. Não, tu vai ficar em casa. Não, tu vai fazer aquilo. Não, tu vai fazer aquele outro. Daí a gente, tá, agora entendi por quê. E eu pensava que o pai e a mãe não me amavam, que eles não gostavam de mim. Né? Porque o tempo todo eles estão me condenando, estão me machucando, estão chamando minha atenção. Né? Daí eu começo a entender, pô, mas é mesmo, né? É uma coisa muito, muito, muito mágica as nossas relações. Quando a gente toma aquele lugar que a gente vê como é que é, as coisas mudam completamente. A Leslie está dizendo, para mim ou não, muitas vezes acaba sendo uma forma de amor. E isso é realmente. É um ensinamento, né? Tu não vai deixar o teu filho botar o dedo na tomada só porque ele quer botar, né? Daí tu vai... Não, ele quer botar o dedo, então vou deixar ele botar para ele sentir o choque. Não. Tu vai dizer não. Então tu vai ter que botar um negócio para tapar o buraquinho da tomada, porque ele vai lá e vai insistir. Porque ele quer botar o dedo lá. Né? Mesmo tu dizendo que ali é perigoso, mas ele não vai. Mas tu vai estar protegendo o teu filho. E muitas vezes vai precisar até de repente dar uns tapinha. Né? Muitas vezes precisa. Aí tu vai cortar teu coração, mas por quê? Tá? Mas tem toda essa compreensão, né, desses ensinamentos, como tu dizes, Leslie. Nós precisamos educar. E é isso que o pai e a mãe da gente fez com a gente. Né? Eles nos educaram e deram o melhor que eles tinham para dar. Né? Se
Se eu tenho esse relógio, eu tenho só esse relógio, né? Esse é o melhor que eu tenho. Então eu vou dar ele. Eu não posso dar um outro relógio de ouro, cheio de pedrinha, de rubi, de não sei do que, um relógio melhor que esse. Mas é esse que eu tenho. E quando a gente começa a olhar para os nossos pais dessa forma, que eles nos deram o melhor, que a gente ressignifica isso, né, as coisas na nossa vida fluem. Nós vamos ter sucesso e vamos alcançar a felicidade. Né? E esse trabalho de olhar para isso se faz dentro do trabalho de constelação familiar. Né? É assim que eu trabalho. Quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar. Quando a gente trabalha com as ordens do amor, né? Bota em ordem, bota as pessoas que estão excluídas dentro do nosso sistema e coloca as coisas no dar e no receber, né? Equilibradamente. Né? Quando a gente faz isso, tudo se encaixa e toma o seu curso. É uma pena que a Jaque, não sei o que aconteceu com a Jaque, né? Que a gente ficou de estar juntas aqui hoje. Mas eu vejo que a gente está num papo bem bacana, né? Que a Jaque ia falar sobre como é que mudou a vida dela quando ela começou a se relacionar com a mãe dela de uma forma diferente. Que ela tinha uma relação, bem dizer, muito distante da mãe. Ela não queria nem enxergar a mãe. E quando ela fez o trabalho de constelação, ela conseguiu entender essa mãe, né? E conseguiu que a vida dela mudasse. Quando ela fez a constelação familiar, ela percebeu, né, que a mãe dela não teria como fazer diferente. Ela percebeu que a mãe dela era do jeito que era, né, pelas coisas que ela vinha recebendo dos avós, do pai e da mãe dela também. Então ela não teria como fazer diferente. Né? E quando ela colocou isso no seu devido lugar, a vida dela deu um salto. Ela começou a ter sucesso, ela começou a fazer trabalhos. Então ela mudou completamente a vida dela. Então isso é muito lindo, gente, quando a gente vê um trabalho, né, num processo de constelação familiar, onde tem mais pessoas aqui que fizeram um trabalho também comigo, a Dilce, a Helena, elas percebem quando a gente faz um trabalho de constelação, dá um salto, né, muda muita coisa na vida da gente. A Cláudia está dizendo, eu superei como fui tratada quando pequena. Apanhava muito. Eu também apanhei muito, gente. Gente. Nós apanhávamos, né? A nossa geração, não sei quantos anos você tem, Cláudia, mas eu tenho 55, apanhava muito. E a gente tem que superar, né? A gente vai ficar lá chorando o resto da vida. Apanhei, tá, apanhou, deu, acabou. E é isso que faz a gente ir pra frente, né? Não ficar lá apegada no passado. Né? O passado já passou, vamos pra frente, vamos viver o momento. Vamos viver esse momento aqui da gente olhar para isso e olhar de uma forma diferente. Olha aqui, né? Com certeza tu já superou isso, né? Tá dizendo, eu já superei, coisa linda, né? Isso que é importante. Eu apanhava, agora não apanho mais. Agora eu vou para a vida, eu vou para frente, eu vou enfrentar as minhas dificuldades. A Helena tá dizendo, verdade, eu sempre admirei muito meus pais. Lógico, depois de ser mãe, mais ainda, né, Helena? Aí tu admirou muito mais teus pais, né? A Silvia está dizendo, saudades de participar das constelações. Eu também, Silvia, tenho saudades das constelações. Mas logo em seguida, né, passando esse coronavírus, nós vamos voltar ao nosso grupo de constelação, né, fazer os nossos encontros como nós fazíamos. E constelar muitas vezes. Mas hoje, né, como a gente não tem grupo, a gente faz constelação individual. Hoje nós temos as constelações online, né, que a gente constela com bonequinhos, onde cada boneco daquele representa um personagem da família. É bem legal, é bem interessante e funciona tanto quanto os participantes. É muito, muito interessante. A Leslie, os pais dão o que receberam, amam de forma em que aprenderam. Isso mesmo, Leslie. A gente só pode dar o que a gente tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Só posso dar o que eu tenho. Né? E o que a gente não tem, a gente vai correr atrás.
Né? E os pais da gente, eles corriam atrás daquilo que eles não tinham. Mas, de repente, aquilo que a gente achava que era preciso para nós, não era aquilo que eles achavam que era preciso. Né? Então, por isso que nós não devemos fazer julgamento nem condenação nenhuma. A Regina está dizendo, apanhava de cinta. Eu também apanhava de cinta, de chinelo, de rabicho de ferro. Ficava uns vergão nas pernas, assim, sabe? Mas a gente tá aí, né? A gente sobreviveu, né? E nem por isso a gente odeia ou condena nossas mães, né? Elas fizeram o que elas sabiam fazer, porque elas também apanhavam. Né? Sabe como elas apanhavam também. Né? Então elas sabiam, elas nos educavam do jeito que elas foram educadas. A Dilce está dizendo, verdade, minha vida mudou muito depois da constelação familiar. Amei. É verdade, Dilce. A nossa vida muda muito depois que a gente faz uma constelação, porque a gente desmancha aqueles nós, né? Aquele emaranhamento que está ali, e a gente consegue olhar a vida fluir de uma forma mais alinhada, mais solta. Não fica tudo ali preso, né? Isso é muito importante. A Dilce está dizendo que ela teve outro olhar para sua família. A constelação foi muito linda, Dilce. Muito, muito linda. E tu também fez uma proposta também de fazer as mudanças necessárias, né? A constelação a gente faz, mas a pessoa também tem que se responsabilizar por aquilo que ela está vendo, né? E assumir aqueles papéis que são colocados para ela. Porque quando a gente pega o papel do outro, a gente vai, fica no papel do outro, a nossa vida não anda também. Muitas vezes nós somos filhas, mas nós queremos ser a mãe da nossa mãe. Né? Nós queremos que ela faça a nossa vontade. Aí sim, ferrou tudo. Aí o que a gente faz? A gente desloca o nosso papel. Daí a vida da mãe não anda, nem a nossa anda também. Porque cada um na sua família tem que fazer o seu papel. O pai é o pai, a mãe é a mãe, a filha é a filha, o irmão é o irmão primeiro, o irmão segundo. E tudo tem uma ordem. Por isso que as constelações são faladas em ordens do amor. Né? Onde não tem o amor, a coisa não flui, gente. Olha a Regina. As nossas mães são irmãs, a tia Marta. Então tu sabe das histórias, né, Regina? Como é que elas foram criadas, né? Como é que elas eram reprimidas. Não foi muito fácil a vida delas, não. Mas estão aí, né? As velhinhas firme e forte. Minha mãe com 83, a tua deve ter uns... Eu não sei quantos anos a tua mãe tem, mas 80 e poucos também, né? Passando pelos percalços da vida, mas aí, ó, firmezinha. É isso que nos motiva a sermos mulheres, né, mais fortes, mais vibrantes, mais batalhadoras, né? Quando a gente olha a mãe da gente desse jeito. Né? Sem condenação, sem julgamento. 80 anos tem a tia Marta. A Lisiane está dizendo, verdade, depois dos conhecimentos da constelação, minha vida mudou também. Fui muito mãe do meu pai. Aí tu carrega um peso muito grande, né? Ser mãe do teu pai. É um deslocamento, né, de posição. E quando tu larga aquilo que não é teu, né? Quando tu chega a respirar profundamente, porque, né, não é teu. E tu não vai fazer diferença tu ficar com isso, né? Tu continuar sendo a mãe do teu pai. Né? Quando tu faz isso, a diferença que faz na vida dele, que tu pensa que nunca tu poderia largar porque ele não saberia ficar sem os teus cuidados, tu vê que como tu estava enganado o tempo todo. Né? Que tu é a filha. Quem precisa ser cuidada é o teu pai por ti, não tu pelo teu pai. Claro que nós precisamos, quando os nossos pais estão doentes, estão velhinhos, eles precisam dos nossos cuidados. Mas os nossos cuidados são como filhos. Não como agora, não. Agora eu vim te cuidar, agora tu vai fazer tudo o que eu quero. Porque agora eu sou a mãe. Não. Eles continuam sendo sempre os nossos pais. Né? Com respeito, com carinho. E os cuidados que a gente precisa dar para eles. Seja bem-vinda, Rita.
Seja bem-vindo. Tem alguma pergunta? Alguém gostaria de entrar ao vivo aqui comigo para fazer uma pergunta? Alguém gostaria? Ah, tá todo mundo encabulado. Ah, gente. Ô, gente, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo apoio, pela participação. Assim, vocês foram 10. Assim, eu fiquei muito à vontade em estar com vocês. A gente passou esse tempo muito rápido, né? Falando de uma personagem na nossa vida, né? Dessa metade, né? Essas duas metades, nosso pai e a nossa mãe, que são tão importantes na nossa vida. Foi muito bacana estar com vocês, né? E a gente se encontra na quinta-feira de novo. Eu vou estar uma outra live no mesmo horário, né? Para falar sobre relacionamentos. Vamos continuar falando, porque tudo na nossa vida é relacionamento, né? Não existe nada na nossa vida que não seja relacionamento. Primeiro de tudo, o primeiro relacionamento que eu tenho que ter é comigo mesmo. Quando eu aprendo a me relacionar comigo mesmo, né, eu vou ter mais recursos para me relacionar com o outro. Mas para mim fazer isso, eu tenho que ter o autoconhecimento. Né? Eu tenho que me reconhecer. E esse autoconhecimento, o que é isso? É isso que a gente está fazendo. A gente conversando, a gente participando de uma constelação, a gente lendo um bom livro, a gente olhando um bom filme, né? A gente tendo outras ideias, não ficando sempre focado nas mesmas coisas, né? Ou conversar sobre outros assuntos. Então isso é muito importante para a vida da gente. Então aqui eu não sei o assunto, cheguei agora, a Rita dizendo, nós estamos falando sobre relações com as mães. Né? Por que a nossa vida não tem sucesso e por que ela trava? Né? Quando a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, a vida trava. E a gente não é feliz e não tem sucesso. Que pena, Rita, tu chegou agora, mas essa vai ficar gravada, daí tu olha depois. E eu vou botar no YouTube, gente. Eu gostaria que vocês fossem lá no YouTube, se inscrevessem no canal, curtissem, né? Porque isso me dá incentivo para continuar ajudando mais e mais pessoas, né? A Lisandra também entrou agora. A Regina está dizendo, tu é maravilhosa, obrigada. Obrigada, Regina, tu também é maravilhosa. Amanhã nós vamos fazer uma aula de biodança online também, né? Participo da biodança. A Dilce, gratidão. Obrigada, Dilce, por estar presente. A Regina está dizendo, está me ajudando muito. Que bom, Regina. Eu fico muito feliz em escutar, né? Que esse é o meu papel, né? Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga. Esse é o meu papel que eu me coloquei, né, hoje, né, em todos os dias dessa quarentena, em ajudar mais pessoas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão dentro da sua casa e não tem contato com ninguém. De repente, né, numa live, a gente tendo uma conversa franca, uma conversa onde a pessoa ela se sinta entendida, as coisas fluem muito melhor. E o YouTube, como é o nome? É Nara Cardoso, tá no YouTube também. Gratidão, Nara, valeu. Obrigada, Virgínia. Leslie, gratidão pelos ensinamentos. Gratidão a vocês por estarem presentes. Ninguém quer entrar para fazer uma brincadeira comigo? Todo mundo envergonhado? Ah, que bom, gente. Muito obrigada, agradeço de coração. Vocês são maravilhosas, maravilhosos. Foi muito bom conversar com vocês. Só gratidão mesmo, só gratidão. Muito, muito bom. Muito bom conversar sobre as nossas origens, né? O nosso alicerce, a nossa força, o nosso poder. Né? Então tá, gente. Beijão. Tá? Me curtam lá, entra no Instagram, participem do meu canal no YouTube, né? Ajudem a compartilhar para que mais pessoas cheguem a esses momentos, a esse conhecimento também, né? Isso é tão importante para muita gente. Beijão! Tchau, tchau, tchau!